o fim do recesso parlamentar, Brasília voltou a funcionar a todo vapor e, com ela, as injustiças. Jair Bolsonaro, general Heleno, entre outros militares, podem ser expulsos das Forças Armadas. O Ministério Público Militar entrou com uma representação pedindo a expulsão de todos por causa da condenação naquele julgamento mambembe do golpe da Disney. Mais injusto que isso, só Bolsonaro e os presos do 8 de janeiro continuarem presos, inclusive Felipe Martins, Daniel Silveira, entre outros injustiçados da República. Mas nessa edição eu também vou atualizar vocês a respeito da CPMI e do INSS, que aceitou adiar o depoimento de Vorcaro, que aconteceria agora, na próxima quinta-feira, mas foi adiado para depois do Carnaval. Eu vou trocar em miúdos com vocês. Tem também a CPI do Banco Master, que o deputado Carlos Jordi conseguiu protocolar, mas a gente está aqui na dúvida se vai ter ou não ainda esse ano, porque já tem cheiro e notícias de acordão no ar. Fica comigo até o final do vídeo, que eu vou te explicar tudo direitinho. Agora, tem duas bombas que caíram na nossa cabeça que você vai ficar com muita raiva. Primeiro, Luiz Inácio conseguiu passar o gás para todos. Mas espera aí, você tem que pensar, já não tinha o Vale Gás? Por que Luiz Inácio fez questão de trocar o Vale Gás para gás para todos? Tem muito mais interesse por trás desta ponte da Dinamarca que possa imaginar a sua vã filosofia. E a Câmara dos Deputados aprovou ontem, na surdina, um aumento para funcionários do Legislativo. Mas a forma que isso foi aprovado é que vai te deixar muito indignado. Eu que também tirei 2 dias de folga, voltei com a corda toda. Vou pedir o seu like logo agora no início do vídeo, compartilhamento nas redes sociais e nos grupos de Telegram e Zap, ajuda a nossa voz a chegar mais longe. Se você é novo por aqui, se inscreva no canal, ative o sininho, dá essa chance pra gente, poxa. Se você já é de casa, você já sabe o que fazer. Passa o olho em tudo aí, que o preço da liberdade, eterna vigilância, e separa seu café e o seu antiácido. Você vai precisar. Aliás, como sempre aqui nesse canal. Agora para as notícias. Antes tem que falar de Nicolas Ferreira, que esteve no Parlamento Europeu falando de liberdade, de injustiça, de democracia. E olha, na minha humilde opinião, ele mandou muito bem, gente. O menino foi sensacional e nossos parlamentares, nossos congressistas precisam fazer isso, é importante. Parabéns, Nicolas. Ó, joinha para você. Eu apoio esse tipo de ação. Todos os nossos congressistas deveriam ir até lá e meter a boca no trombone. E você, o que você acha? Digita aí nos comentários para mim. Olha que péssima notícia, eu tô tão indignada com isso, gente. O que aconteceu ontem? O Ministério Público Militar entrou com uma representação pedindo a expulsão das Forças Armadas de Bolsonaro, do Braga Neto, Augusto Heleno, Paulo Sérgio Nogueira e do almirante Amir Garnier das Forças Armadas. Por quê? Porque existe lá uma lei no regimento interno que quem for condenado a uma pena maior que 2 anos tem que ser expulso. Tá? Pelo menos tem que ser avaliado. O Supremo Tribunal Militar precisa olhar de perto o que aconteceu e decidir se eles podem ser expulsos ou não. Como a presidente do Superior Tribunal Militar é quem vocês sabem quem é, que é amiga de Janja, que foi indicada lá por Janjo, eu não tenho dúvidas de que isso pode sair muito ruim para todos eles. Seria uma baita de uma injustiça que eu dedicaria o resto da minha vida para que esta República de Banânias reparasse na vida de todos esses aí, ó, pelo menos de todos esses. Você já pensou você se dedicar a vida inteira a uma instituição seríssima, como sempre foi as Forças Armadas, e de repente você perder toda a sua vida de trabalho, toda a sua vida de dedicação? Olha, vou te falar, viu? Quando a gente pensa que chegou no fundo do poço, descobre que ele tem porão, o porão da injustiça. Que inferno este país de meu Deus. E o senador Esperidião, a mim parece que ele anda assistindo aqui meu programa, ele veio com uma novidade ontem que eu apoio totalmente. Ele conseguiu protocolar o pedido de urgência para votação do PL da anistia, que seria um novo PL, não da dosimetria, tá? Então ele protocolou a urgência na votação do PL da anistia e também a urgência para a derrubada do voto do presidente Lula para o projeto da dosimetria. Aqui, gente, cabe um parêntese, né? Eu não sei se ele está fazendo isso para fomentar o assunto ou se ele está tentando jogar nas duas, aqui ganhar, ganhou. Entendeu? Realmente não sei. Deixa eu soltar um pedacinho do que ele falou aqui. Eu dei entrada no projeto de lei da anistia. Como estávamos em recesso, o projeto não tinha recebido número. Hoje, primeiro dia de trabalho do Congresso Nacional, o projeto de lei da anistia recebeu o número PL número 3 de 2026. Apresentamos hoje o requerimento de urgência. O projeto conta com o apoio individual de 28 senadores,
mais 24, fazendo 52 apoios por pessoas físicas, senadores, ou por bancadas através da assinatura do líder. O curioso é que agora nós temos o PL da anistia, temos o pedido de urgência para apreciação do projeto de lei da anistia, e temos também o veto ao projeto de lei da dosimetria, que é do número 3. Portanto, pode até haver alguma confusão, mas vai ser uma soma de esforços. E aí, o que você acha? Bota fé ou não? Eu acho muito difícil a gente conseguir uma aprovação de anistia, mas se for para fazer pressão, senador, estou com o senhor. Vamos lá. Agora vamos falar das peripécias da Câmara dos Deputados. A gente pode falar Câmara dos Deputados de Hugo Mota, que mal voltou e já está fazendo das suas. Passou o gás do povo, ou seja, vitória para Lula. Mas aí você tem que se perguntar, Valéria, você é contra ajudar a população mais pobre? Claro que não, gente. É que aqui tem uma jogadinha que vocês não têm noção. Para que precisa do gás do povo se já tinha o Vale Gás instituído por Jair Bolsonaro durante a pandemia? Parem e pensem. Já tinha o Vale Gás, a pessoa ia lá, pegava o Vale Gásinho dela, e em alguns casos ele chegava junto com o Bolsa Família. Por que tem que deixar de dar o dinheiro para dar o produto? É o mesmo modelo, Minha Casa Minha Vida, ProUni, empresas credenciadas. O que vai acontecer? Para fazer esse bujão de gás chegar na casa do mais pobre, nós teremos que ter, né? Nós não, o PT vai ter que ter empresas contratadas, viabilidade de entrega, e isso tudo encarece o produto lá na ponta da linha. E quem é que vai pagar isso mais caro? Eu e você. Seja bem-vindo ao Brasil da Câmara dos Deputados de Hugo Mota. Aí tem uma série de deputados que votaram contra, eu peço a paciência de vocês. Adriana Ventura, Bia Kicis, Bibo Nunes, Carlos Jordi, Cristo Nieto, Daniel Freitas, Belinsky, Eros Biondini, Giovânia de Sá, Gilson Marques, Guilherme Derrite, Júlia Zanata, Júnior Amaral, Kim Kataguiri, Luiz Lima, Luiz Felipe de Orleans e Bragança, nosso princeso do coração eterno, Marcel Van Hatten, Polon, Mário Frias, Maurício Marcon, Nicolas Ferreira, Nicolete, Ricardo Guide, Ricardo Salles, Rodolfo Nogueira, Sanderson Sargento Gonçalves, Tião Medeiros e Zé Trovão. E todos esses votaram contra, mas teve um monte que votou a favor. Aí eu estava assistindo Cláudio Dantas e ele conversou com deputados que votaram contra e deputados que votaram a favor e deputados de direita que votaram a favor, e os deputados estavam explicando, porque esse ano é ano de eleição e eu vou ficar com fama de que eu sou contra o povo. Pelo amor de Deus, se o deputado não tem condição de explicar para a sua base poder espalhar a notícia, a explicação que eu dei aqui agora para vocês, poxa, já tinha o Vale Gás, por que tem que transformar o Vale em produto? Para poder colocar empresa cupicha, empresa de amigo, para fazer essa distribuição, para poder tirar mais dinheiro da gente, da classe média, para achatar a classe média. O produto vai acabar ficando mais caro na ponta da linha. Isto é um engano, é uma enganação. Por que não continuou com o Vale Gás, então? Sinceramente, né, gente? Olha, francamente, mas fica pior, tá? Peraí. Câmara vota novo penduricalho e salários podem chegar a R$77 mil sem pagar imposto de renda. Porque você, trabalhador, se você ganhar mais de R$5 mil, aí você paga imposto de renda. Mas esses abençoados aqui da Câmara, eles podem ganhar até 77 mil e eles não vão pagar imposto de renda. Mas qual é o milagre? Eu explico para você. O reajuste gira em torno de até 40% para servidores do Legislativo. E eles conquistaram também o direito de ter um dia de folga a cada 3 dias trabalhados. Enquanto você, trabalhador da CLT, trabalha pelo menos 6 dias, eles lá do Legislativo poderão trabalhar 3 dias e a cada 3 trabalhados eles terão um dia de folga. Acontece que esse um dia de folga poderá ser pago através de pecúnia, ou seja, em dinheiro. E já que o sistema de pagamento desse dia de folga é através do termo pecúnia, não incide no imposto de renda. E aí abre a porteira para super salários sem tributação. Vocês viram como eles são criativos? Como que aconteceu isso que ninguém estava sabendo? A ficha de tramitação desse penduricalho foi aprovada em menos de 2 horas. Para vocês terem uma noção, 13 horas o texto foi tornado público. Por volta das 14h50 já estava aprovado. E foi por votação simbólica. Diz o André Schauders, sigam ele lá no X, que é o projeto mais rápido que eu vi em 13 anos de Brasília. E não será para o seu Joãozinho concursado, não. Só para os CNS indicados politicamente. Só para você ter noção, tá bom?
Então você vai continuar aí com seus 1.000 e poucos reais de salário mínimo, sendo escravo de CLT, enquanto eles poderão ganhar até 77 mil de salário, sendo que 3 dias trabalha, 1 folga, mas eu não quero folgar, eu vou vender para o Estado. É um desaforo. É um desaforo. Outro desaforo tão grande quanto a farra do INSS, vamos falar da CPMI, que retomou os trabalhos ontem. E o presidente da CPMI, o senador Carlos Viana, trabalhou para que a CPMI fosse prorrogada por mais 60 dias. O que está acontecendo? Tem uma resistência do Davi Alcolumbre, por quê? Porque a CPMI do INSS está mirada, tanto em Daniel Worcaro quanto em Lulinha. Porque uma testemunha, um depoente, disse lá que o careca do INSS vivia dando carteirada e falando que ele era muito amigo e trabalhava junto com o filho do amigo que tinha 9 dedos. Eu não estou brincando. Toda a mídia noticiou isso ontem. E aí Davi Alcolumbre está cheio de nome toques e nome reles de prorrogar a CPMI do INSS. Você precisa sair desse vídeo e ir direto lá no perfil do Davi Alcolumbre e mostrar para ele que você quer a continuidade da CPMI do INSS, tá? E aí aconteceu uma nova jabuticaba, né? O depoimento de Daniel Worcaro na CPMI do INSS, porque se você não sabe, o Banco Master também tinha consignados que ele não conseguiu provar que eram consignados autorizados. Estava marcado para amanhã. E o advogado do Worcaro entrou em contato com a CPMI pedindo para sua participação ser adiada. Por quê? Porque todo o traslado dele, o trânsito, tinha que ser aprovado por Toffoli, né? Autorizado por Dias Toffoli. Aí o advogado falou que ficou muito em cima, que ele realmente não tinha como conseguir isso. E jogaram Daniel Worcaro para depor na CPMI do INSS para após o Carnaval. Como tudo aqui no Brasil, né? Vou me guardando para quando o Carnaval chegar. É nesse naipe, assim. Então, o advogado pediu para a CPMI e o Carlos Viana sentou lá com as altas autoridades da Corte de Cristal. Parece que houve um acordão. A CPMI, através do senador Carlos Viana, acatou o adiamento para após o Carnaval, desde que Worcaro contribua para as investigações, falando pelo menos um cadinho da verdade, né? Que a gente já está de saco cheio de grandão, de figurão, sentar lá na CPMI do INSS com habeas corpus preventivo e com direito de ficar calado. Assim não dá, né? O Toffoli prometeu ao senador Carlos Viana que liberará a quebra de sigilo de Daniel Worcaro depois que a Polícia Federal fizer toda a extração do material, que tudo for separado, tudo bonitinho. Aí o STF, através do Dias Toffoli, liberará o material para a CPMI. Eu não posso falar o que eu estou pensando agora que vai acontecer com esse material muito bem filtrado. E você também não deve deixar nos comentários para poder garantir a saúde do canal e nosso encontro matinal aqui todos os dias. Certinho? Se você for falar alguma coisa em relação a isso, fala por código. Bom? E já que a gente está falando de Dias Toffoli, Worcaro, a gente tem que falar do Banco Master. E aconteceu a CPMI do Banco Master. Ela foi pelo menos protocolada, tá? Teve coletiva de imprensa com todos os deputados e senadores que assinaram a favor, mais de 280 assinaturas. E aqui o momento que o Carlos Jordi falou após o protocolo da CPMI. Acabamos de fazer aqui o protocolo do requerimento de criação da CPMI do Banco Master. 280 assinaturas, é um recorde histórico. O recorde anterior era da CPMI dos Correios, 223. E nós temos aqui 42 senadores assinando, 238 deputados. Isso demonstra o eco da rua, a classe política, o Congresso Nacional, atendendo aos anseios da população que quer que o Brasil seja passado a limpo. Não admite mais que haja essa prostituição institucional que aconteceu com o nosso país. É isso, realmente a população quer que o Brasil seja passado a limpo, que velhinho aposentado no fim da vida, em situação de fragilidade, não seja roubado por esse bando de ricaço metido a besta que ficou rico roubando o velhinho aposentado. É isso que o Brasil quer mesmo. Parabéns, Carlos Jordi. Mas é só isso? Não é só isso. Olha só o que a Globo News trouxe. A principal articulação hoje, que interessa a muita gente, envolve, por exemplo, o Centrão e uma ala do PT, que é a seguinte, um acordo para evitar a prorrogação da CPI do INSS, em troca, enterrar uma abertura da CPI do Master. Vocês têm noção que para eles o que importa é continuar no poder? Porque aí, continuando no poder, eles continuam construindo leis, aprovando acordões e se esquivando da prestação de contas da justiça do povo, inclusive. E a Malu Gaspar acabou confirmando a notícia anterior que a gente passou aqui. Parece que tem senadores que já estão admitindo um baita acordão. Um acordão é o quê? Do famoso toma lá da cá, ó.
vai rolar muito dinheiro. Ah, mas é dinheiro de quem? É deles? Não, é dinheiro nosso. Uma pena que seja assim, a gente fala como se fosse uma coisa natural, mas a verdade é que não tem nada de natural nisso, né? Você tem um mega rombo, muitos investidores lesados, aposentados do Brasil inteiro lesados e todo um esforço da classe política para que a gente não saiba do que se passou nos bastidores, para que todo esse rombo fosse produzido. Isso é muito ruim. Mas é assim que as coisas estão sendo em Brasília hoje. Esforço da classe política, não. Vocês acabaram de ouvir o Jordi falando que foram 284 assinaturas, bateu todos os recordes. Então, tem uma parte da classe política que quer sim ver o Brasil passado a limpo. Tem que falar aí, bonitinha, qual foi o partido que nenhum deputado, nenhum senador colocou o chamecão lá? Qual foi o partido? Deixa aí nos comentários para mim. Então é isso, senhores. Quando eu bater aqui na mesa e disser eu tenho certeza... É porque eu tenho certeza, brava gente, porque quando eu não sei, eu digo que não sei. Não vai embora antes de você ouvir a respeito de uma oportunidade que pode mudar a sua vida da mesma forma que mudou a minha vida, que é ganhar dinheiro através da internet, a partir da sua casa, do seu celular, do seu notebook, do seu computador e ainda ganhar em dólar, dando um grande chute nos fundilhos deste trabalho CLT, que te enche o saco, não te paga o que você merece e ainda te escraviza. Para tudo que você está fazendo e preste atenção nesse recado. Olha só a matéria que acabou de sair, ainda há pouco, dia 9 de outubro de 2025, o IBGE informou que o home office já é a realidade profissional de mais de 14 milhões e 700 mil brasileiros. Só para você ter uma ideia, 1 a cada 5 mulheres que trabalham de casa. E no caso dos homens, é 1 a cada 6. Aí você consegue perceber duas coisas, que a situação em home office é mais comum entre as mulheres. Sim, o home office só cresce. E o mais curioso disso tudo é que nessa situação tem gente de tudo quanto é segmento, de tudo quanto é profissão e de tudo quanto é mercado. Tem gente trabalhando com venda, tem gente trabalhando com prestação de serviço. É um universo infinito. Tem gente até ganhando muito bem com plataformas como a Amazon, Magalu e Mercado Livre, que inclusive eu já comentei aqui com vocês sobre as vendas dos produtos que eu faço pela Amazon. Pessoal, para vocês terem ideia do que a gente está falando, as vendas online sem estoque já movimentaram só no ano de 2025 mais de 100 milhões de reais. É um número muito alto. Então sim, tem muita gente trabalhando de casa, mudando de vida e exercendo isso 100% home office. E se esse é o seu sonho, se você também quer aprender como trabalhar de casa, organizar a sua vida, fazer o seu horário, ter liberdade como eu tive de mudar de São Paulo para o Rio de Janeiro mais que urgente para poder socorrer a minha família, então eu super indico para você a Escola de Negócios Digitais do nosso querido amigo Daniel Alvarenga, que também é youtuber de direita. E para acessar a Escola de Negócios Digitais do Daniel Alvarenga é só você clicar no primeiro link que está aqui no comentário fixado e na descrição de todos os nossos vídeos. Clica no link, vai lá no Zap do Daniel, diz que você quer entender melhor como que funciona tudo isso. E lá nós vamos liberar para você 3 aulas gratuitas que vai fazer com que você aprenda do que nós estamos falando. E pode ficar despreocupado, porque não é bet, não é tigrinho, não é curso para aprender a vender curso, é trabalho sério, honesto, dedicado, e eu tenho que avisar vocês. É trabalho suado, tá? Você não vai ficar rico fácil, não. Ah, e você que já tem a sua profissão, saiba que você pode exercê-la através do digital. Você só precisa conhecer e dominar as ferramentas para isso. Dá uma olhada no testemunho que a gente recebeu há dias atrás. A Fábrica de Ideias da Cris comentou: eu trabalho em home office desde 2022, hoje sou nômade digital. Caminho sem volta. Tá vendo só? Quem começa não quer parar mais. Afinal de contas, na escala 6x1 da CLT, qual é o trabalho que vai te oferecer um bom pagamento, bons lucros e você mesmo fazendo o seu horário e estabelecendo as suas prioridades? Eu pago as minhas contas com o digital há pelo menos 10 anos e posso garantir para vocês, se tiver dedicação, seriedade e compromisso, você vai dar uma viradaça na sua vida. Aí tem muita gente que diz: Valéria, mas isso não é para todo mundo. É claro que não. Você acha que dar uma virada na vida é para todo mundo? Pode ser, mas muita gente desiste pelo caminho. Fazer o quê, né? Agora, se você é daqueles que não desiste pelo meio do caminho, então ganhar dinheiro pela internet é para você, como foi para mim há 10 anos atrás. Eu pago todas as minhas contas com o dinheiro que eu ganho na internet há pelo menos 10 anos e sou testemunho vivo de que dá sim para dar um chute nos fundilhos de contrato CLT e ter liberdade de trabalhar como você quiser. Link no comentário fixado e na descrição. Vai lá no Zap do Daniel Alvarenga, assiste as 3 aulas, você não vai pagar nada e se aquilo fizer sentido para você, você entra de cabeça. Se o seu desejo era achar um caminho para mudar de vida, você vai ver só. Você acabou de encontrar.
Por aqui, pedindo seu like, seu compartilhamento. Se você gosta do meu trabalho, aqui tem um Pix na descrição. Tem outras formas de você apoiar a nossa caminhada. O jornalismo independente só vive através da generosidade de vocês. E se você acha nosso trabalho relevante, ajuda a gente a compartilhar essas informações. Leva nosso link nas suas redes sociais, nos grupos onde você frequenta, enquanto você os tem. Então tá, nos encontramos nos comentários. Hoje tem resposta aos comentários por vídeo novamente. Eu adoro fazer isso. E aí, o que você acha? Será que essas CPMIs resistem até depois do carnaval? Eu tô pagando para ver. E olha, a gente tá pagando muito caro. Mas muito caro. Bora para os comentários. Beijo no coração. Fui.